Departamento de Pesquisas da Fundação Carlos Chagas e é uma companheira antiga nos estudos de gênero e sexualidade e vai falar um pouco para a gente hoje sobre a questão do ensino médio. Bom, eu vou trazer para vocês um relato de pesquisa, de uma pesquisa do qual eu participei como consultora. Ela é coordenada pela Maria José Rosado, a Zeca Rosado, como ela é muito conhecida. Ela é uma das fundadoras da Católicas pelo Direito de Decidir e ela é professora da PUC, na área de Ciências da Religião. E essa pesquisa foi realizada no GREPO, que é esse grupo de pesquisa Gênero e Religião e Política. Ela é coordenada pela Zeca e pela Josefa Buendia Gomes, que é a Pepita, e tem um grupo muito grande de ex-orientandos e atuais orientandos da Maria José, e todo esse grupo participou dessa pesquisa, né? Então, o que eu estou apresentando aqui é o resultado de um trabalho realmente coletivo, feito por várias mãos, né? Essa pesquisa ela é resultado de um projeto que foi aprovado nesse edital do Ministério de Ciência e Tecnologia, o CNPq e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, e o título inicial do projeto era Ensino de Ciências Humanas, Gênero, Feminismo e Cidadania, e que tinha como objetivo analisar a presença da crítica feminista às desigualdades de gênero na educação básica, e em particular no ensino médio, na disciplina de Sociologia, bem como verificar de que maneira as questões religiosas se apresentam. Essa pesquisa ela foi concluída agora no meio do ano, nós terminamos o relatório final e agora estamos nessa fase de apresentar resultados, buscar escrever artigos e tal. Pode seguir, Lili. É uma pesquisa muito grande, ela teve duração de 2 anos, eu entrei praticamente no último ano, 1 ano e meio. Ela envolveu um levantamento e análise da legislação para o ensino médio, um levantamento de teses e dissertações, considerando os descritores ensino médio, sociologia, gênero e religião, com o objetivo de ver o que tinha de estudos a respeito, né? Um levantamento de material didático e paradidático sobre o ensino de sociologia. No início, a gente tinha a pretensão de fazer análise num nível nacional. Depois a gente viu que a coisa não era tão simples e fizemos um recorte que é o estado de São Paulo, né? Um levantamento e análise dos cadernos, então, do professor para o ensino de sociologia do ensino médio nas 3 séries, aqui do estado, faltou eu completar ali, aqui do estado de São Paulo, e aí nós temos 2 professoras de sociologia do ensino médio, vão poder talvez complementar ou até fazer críticas ao que eu vou apresentar, trazer um pouco da experiência de vocês, acho que vai ser bem bacana. Fizemos também um grupo de discussão com 10 professores de sociologia da rede pública de ensino médio de São Paulo. Essa atividade ela nem estava prevista no início da pesquisa, nós íamos trabalhar só com análise de documentos. Mas chega um momento que você fala assim, mas como é que é isso na prática? Que está aqui dizendo que no caderno é assim, assado, as coisas acontecem assim, assado. E aí nós resolvemos fazer um grupo de discussão, chamamos aleatoriamente professores, e foi uma discussão bem importante. Por exemplo, nós tínhamos a ideia de que esses cadernos eram um material obrigatório, e depois descobrimos que não é. Ele, na verdade, é um material que pode ser complementado com outros, ele não é obrigatório. Isso fez uma diferença na maneira como a gente estava analisando esse material. E fizemos uma discussão dos resultados parciais com especialistas da área, né? Bom, a análise dos cadernos do professor envolveu a leitura desse caderno e ela gerou as seguintes dimensões de análise. Uma questão antes. Nós tivemos muita dificuldade de acessar esses cadernos, né? Eles não estão assim, disponíveis. Então a gente conseguiu, por meio de pessoas conhecidas, os cadernos, não chegamos a conseguir todos, não conseguimos os cadernos dos alunos, conseguimos só os cadernos dos professores, né? E aí o grupo se dividiu na leitura desses cadernos e nós analisamos as seguintes dimensões.
gênero, relações de poder e desigualdade de gênero e de sexo, o que trazia sobre gênero e sexo, invisibilidade e silenciamento das questões de gênero, então quais eram as temáticas, o uso de exemplos masculinos, violência de gênero, família, trabalho, linguagem, enfim, o que aparecia relacionado a isso, ou não aparecia, a religião e o perfil dos autores e das autoras que elaboraram esse material. Nós trabalhamos com o gênero a partir da Joan Scott, que constitui as relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos e uma forma primeira de significar relações de poder. Isso nos traz uma concepção de sociedade que implica assumirmos que o gênero ele atravessa todas as esferas sociais, né? Na família, na escola, na igreja, aqui no nosso grupo, enfim, nos coletivos, né? E, de acordo com a Scott, existe uma reciprocidade entre gênero e sociedade. Nesse sentido, gênero é um meio de decodificar o sentido e de compreender as relações complexas entre diversas formas de interação humana. Quais eram as nossas questões de pesquisa, então? Era verificar se há referência às questões de gênero, ao feminismo, à sexualidade na proposta curricular para o ensino de sociologia do Estado de São Paulo e nos materiais didáticos adotados. Há referência à religião e à articulação com as questões de gênero? Quais as abordagens de gênero, feminismos, diferenças e desigualdades em religião eventualmente expressas nas propostas curriculares estaduais para o ensino de sociologia nos materiais didáticos? E o objetivo da minha apresentação aqui, então, é apresentar parte do resultado dessa análise, mas com foco nas questões de gênero. Não vou entrar nas questões de religião. Ai, obrigada. Minha boca vai secando. Pode passar. Então, um pouquinho antes de entrar nos dados, só para a gente ter um dado de contexto, em 2008, por meio da Lei 11.684, a sociologia foi reincorporada como disciplina obrigatória ao currículo das escolas brasileiras. É interessante que a sociologia ela sai e entra no currículo. Ela já teve ausência, ela já entrou, depois ela saiu, e a partir de 2008 ela volta. Se vocês quiserem conhecer, saber mais sobre essa questão, tem a referência desses dois artigos, da Miúti e da Inês Silva, que são bem interessantes, que contam, historicizam essa polêmica toda, né? E em 2009 foram produzidos e distribuídos pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a Rede do Saber, os cadernos de sociologia como material a ser usado em sala de aula por alunas e professores. E por esse motivo, como a gente tinha acesso a esse material, a gente teve acesso a esse material, e aí nós vimos que era o tamanho das pernas, né, do passo que a gente poderia dar, nós fechamos a nossa pesquisa aqui no estado de São Paulo. O conteúdo abrange sequências didáticas e sugestões de trabalho para serem utilizadas e ampliadas pelos docentes em sala de aula. A proposta curricular atualmente em vigor para a Sociologia do Estado de São Paulo, ela foi elaborada por professores e pesquisadores envolvidos com essa temática. Quem coordenou a primeira edição, né, a elaboração desse material, foi coordenado pela professora Heloísa Martins, da Sociologia da USP de São Paulo, e mais alguns alunos vinculados a ela, e os professores e os profissionais da própria Secretaria de Educação que trabalham com a elaboração de material, né? A Estela, que eu não vou me arriscar a pronunciar o sobrenome dela, e a Melissa, elas participaram da elaboração do caderno e elas também têm um artigo onde elas contam um pouco dessa experiência e elas trazem aqui, então, qual que era o princípio orientador dessa proposta curricular. É a de que o ensino da sociologia deve visar o desenvolvimento do aluno como ser humano por meio de uma formação ética que propicie o aprimoramento de sua autonomia intelectual e de pensamento crítico como forma de prepará-lo para a cidadania. Especificamente, ela objetiva levar o aluno a compreender quem ele é enquanto membro da sociedade brasileira. Nesse sentido, propõe que a sociologia propicie as condições
para o desenvolvimento de certa forma de pensar, denominada aqui de sensibilidade sociológica. Claro que a sociologia dada no ensino médio não vai formar um sociólogo, então ela tem o objetivo de sensibilizar para essas questões, né? E aqui é um pouco a estrutura dos cadernos. Olha só que interessante. Na primeira série, eles vão tratar de temas como a sociologia, o ser humano, os grupos sociais, cultura, unidade a cultura, unidade e diferença e desigualdade. Cultura, unidade e diferença, ali tem uma coisa que está errada, mas eu não sei, porque não faz sentido unidade e diferença. Deve ser igualdade e diferença, acho. Então, são abordadas temáticas como a do estranhamento e a desnaturalização dos fenômenos sociais, o contexto histórico do surgimento da sociologia e o processo de socialização e a construção de papéis sociais, o trabalho do sociólogo e a distinção entre diferença e desigualdade. No segundo ano, o grande tema são diversidade, cultura e identidade, cultura e comunicação de massa, trabalho e sociedade, violência em sociedade. E no terceiro ano, cidadania e participação política, o Estado e a não cidadania, a política e a sociedade e a desumanização e esperança. Na verdade, aqui o que a gente vê é uma estrutura das ciências sociais. No primeiro ano, você tem uma abordagem sociológica, da sociologia. Na segunda série, antropológica, então vai discutir identidade, cultura. E no último, na terceira série, é a questão da ciência política, né? Cidadania, os movimentos sociais. Então tem mais ou menos essa estrutura. Bom, então o que a gente viu em relação às questões de gênero, relações de poder e desigualdades de gênero e sexo? Primeiro, eu preciso dizer uma coisa. É muito importante a gente valorizar e reconhecer que esses cadernos, que a elaboração desse material se preocupou em trazer as questões de gênero no conteúdo, né? Porque a sociologia envolve temas, vários problemas, várias questões sociais que nos dizem respeito diretamente. A começar a questão da divisão do trabalho, divisão sexual do trabalho, né? A questão da família, a questão, pensando nos movimentos sociais, a questão dos movimentos feministas, né? Então, assim, isso precisa ser reconhecido e valorizado. E está sendo levado para dentro da escola, né? No volume 4 da primeira série, com o tema Diferença e Desigualdade, então é o primeiro entre os cadernos que vai estabelecer um tópico específico sobre gênero, intitulado como Desigualdade de Gênero. E ele se propõe a fazer uma distinção entre sexo e gênero. Há uma proposta para análise de tabelas com dados sobre desemprego, de acordo com sexo, idade, cor e nível de instrução. Há também uma referência a questões de gênero presente no volume 3 da segunda série, na situação de aprendizagem 2, divisão social do trabalho, na qual são então aprofundados alguns conceitos clássicos da sociologia, tem uma ênfase na teoria marxista, né, na forma da abordagem, e isso obviamente tem a ver também com a perspectiva teórica da coordenadora, né, que coordenou a elaboração desse material. Então, trata questões como alienação e capitalismo, e o texto explica a divisão social e manufatureira do trabalho, e tem como exemplos de atividade, assim, o que vocês entendem por divisão do trabalho na sociedade? Como o trabalho pode ser dividido entre homens e mulheres? Vocês podem dar exemplos, né? Qual que foi aqui um ponto crítico na nossa, que a gente, né, ao olhar que a gente percebeu? Que apesar da possibilidade de trabalhar a desigualdade de gênero a partir da divisão sexual e social do trabalho, há pouco aporte para o professor abordar com maior profundidade essa questão. A divisão sexual do trabalho, ela não deveria estar associada somente ao que é considerado específico de homens e mulheres, né? Um pouco que reproduzindo essa dicotomia, né? E sim problematizar por que essa especificação ocorre e como ela é construída, histórica, social e culturalmente. A questão é a seguinte, um professor que
participa de uma discussão como essa, né, que tem uma formação para as questões de gênero, pode avançar nessa discussão com os seus alunos, pode trazer material complementar. O problema é que nem sempre são professores... problema 1, isso até vai estar depois já nas minhas considerações finais, mas eu já vou adiantar. Problema 1. No currículo de ensino de sociologia, nas licenciaturas, não tem gênero. Não tem. Formalmente não tem. Pode ter algum professor que trabalhe essas temáticas. Então, nem todos os professores de sociologia do segundo grau, do ensino médio, viram essas questões ou têm competência, não desenvolveram, não trabalharam com essas temáticas. Então, tem esse ponto. E segundo, nem sempre são professores de sociologia que vão dar essa disciplina. São de outras áreas também, que também provavelmente não receberam essa formação. Então, se você prepara, e nós estamos falando do caderno do professor, se você não traz um pouco mais de elementos para esse professor, você pode correr o risco de que ele trabalhe numa perspectiva não crítica e não problematizadora dessas questões sociais. Então, esse é um aspecto que vai ao encontro do que Ciseli trouxe, que é a questão da formação de professores. Acho que é um ponto de convergência aqui para a gente. Pode seguir. No caderno do volume 2 da segunda série, cuja temática central é cultura e comunicação de massa, tende a reforçar papéis e representações sociais pautados nas diferenças entre os sexos, como, por exemplo, na sugestão da seguinte atividade. Tragam revistas destinadas ao público feminino e jornais de domingo com todos os suplementos que normalmente os acompanham. Dê o exemplo do suplemento feminino de um jornal. Pergunte para a turma, quais temas recorrentes aparecem nos artigos dos suplementos femininos e que mostram como as mulheres devem agir? Aproveite os comentários e, se for o caso, complete a explicação com outros exemplos, como as matérias que mostram qual é o corte de cabelo da moda ou como as mulheres devem se maquiar adequadamente. Então, qual que é o ponto crítico aqui? Ao não propor nenhuma leitura crítica, problematizadora sobre a forma como a mulher é retratada pela mídia como um todo, a atividade parece reforçar o interesse das mulheres exclusivamente a preocupação com a estética. Então, até coloquei ali como um lembrete para mim. De novo, a questão da formação docente. Quer dizer, é um exercício a gente desenvolver essa capacidade crítica e refletir sobre isso. É um exercício para a gente também que trabalhamos com esse tema, porque como nós também fomos formadas nesse mesmo contexto, e essa questão do gênero está tão plasmado na nossa forma de agir, no nosso cotidiano, inclusive na gente que trabalha com esses temas, se isso não for, se não houver uma formação por trás, que nos prepare para isso, a tendência é a gente reproduzir. Então, apesar do material trazer a questão, se ele não instrumentaliza, se ele não prepara esse professor, a gente fica numa reprodução. E a gente não conseguiu, está escrito que eles receberiam formação, mas a gente não tem ideia se isso de fato aconteceu. Aí até depois, acho que se vocês puderem contar um pouco da experiência de vocês, acho que pode ser bem bacana para a gente. Aqui eu estou falando muito a partir do que a gente viu no material. Então tem um limite mesmo, em relação àquilo que acontece ali no dia a dia. Ponto. E no volume 1 da terceira série, então, com o tema O que é cidadania, também discute as relações de poder e desigualdade de gênero, com referência ao movimento de mulheres, ao movimento feminista e à questão da dominação masculina. Referência à conquista dos direitos civis, políticos e humanos no Brasil, exemplificando com a conquista do voto pelas mulheres. E aí tem alguns exemplos. Então, o objetivo dessa situação de aprendizagem é levar os alunos a compreenderem a historicidade da condição feminina e a combater o processo histórico de reivindicação das mulheres pelos direitos. Enfim, eu não vou ler tudo para não me estender demais. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, por exemplo, que a gente eu acho que isso não é só nessa questão, mas assim, como é difícil a gente trazer uma linguagem inclusiva,
Então, o tema assim, são os alunos, os professores, né? Isso também é uma questão, né? Então, a pesquisa identificou avanços significativos com a incorporação de discussões de gênero, feminismo e movimento de mulheres em 3 dos 12 cadernos analisados. Então, na primeira série, o volume 4, na segunda série, o volume 3, e na terceira série, o volume 1. Na medida em que ali está presente como temática. E isso tem que ser valorizado, isso é muito importante. Eu espero que agora, com essa situação toda, eles não queimem todos esses cadernos, porque agora é proibido tratar do tema nas escolas, né? Os cadernos de sociologia apresentam contribuição relevante ao incorporar ao currículo da disciplina, então, conteúdos relativos às questões de gênero, tais como a divisão sexual do trabalho, as questões de violência, desigualdade, direitos, ainda que não se possa avaliar como esses conteúdos são abordados em sala de aula. Há minimamente elementos que podem colaborar para uma compreensão sobre a construção da cidadania que considere os diferentes e diversos sujeitos históricos de direitos, a depender do preparo do professor para abordagem nessa situação, como eu já falei, né? Apesar da referência às questões de gênero, ao feminismo, ao movimento de mulheres em 2 volumes, a discussão ou a tomada de posição contra as determinações de gênero e as relações de poder pautadas em diferenças sexuais não se configura como uma orientação geral que deveria permear todo o caderno, né? Ele está vinculado a essas temáticas muito específicas, né? E isso fica expresso no uso também de uma linguagem não inclusiva, nas referências recorrentes a exemplos masculinos em detrimento de femininos, no uso do masculino como neutro, no uso do vocábulo homem como sinônimo de humanidade. Esse uso é recorrente em todos os volumes e séries e se expressa principalmente nos termos aluno e professor. E ao longo do caderno estão os exemplos assim, se fala do Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, do filme O Náufrago, não tem exemplos relacionados às mulheres, né? E a gente viu aqui que a linguagem ela é muito importante, né? Quer dizer, ela diz também sobre a nossa sociedade, né? E um outro ponto crítico é a ausência de estudos feministas de gênero nas referências bibliográficas, né? O uso de imagens em livros didáticos já foi um problema muito grande. Com o Programa Nacional do Livro Didático e análises criteriosas sobre o uso de imagem, que possam ser discriminatórias, a gente vê que minimizou. Hoje você tem já, né, oferta pelo Programa Nacional do Livro Didático de livros mais cuidadosos. Mas, no entanto, nos cadernos de sociologia, várias imagens deixam a desejar. O que acontece também? Que a gente tem que entender. As imagens não é uma escolha do autor do texto. Existe um setor dentro da secretaria que cuida de toda a diagramação, da elaboração do material didático e tem toda uma questão também de uso de imagem. Então, eles vão recorrer a determinados bancos, né, para colocar essas imagens. Só que, se essas pessoas também tivessem uma orientação em relação do mesmo jeito que é feita uma discussão, foi feita uma discussão no Programa Nacional do Livro Didático, se as secretarias que elaboram o seu material também precisariam fazer uma reflexão a respeito. Porque aí, assim, você pode ter um texto que faz uma discussão e a imagem que bota tudo a perder, né? Então, assim, tem o predomínio de imagens com as figuras masculinas, predomínio de imagens de famílias heterossexuais e nucleares, não tem nadinha de diversidade, nadinha, né? Enfim, isso seria fundamental também, porque às vezes você, pela ilustração, você diz muito, né? Então, ao longo dos volumes, perde de vista o conceito e sua abrangência e perspectivas que retornam em alguns momentos a uma ideia tradicional e conservadora sobre os papéis de homens e mulheres. Há, contudo, diversos temas por meio dos quais as questões de gênero poderiam ser trabalhadas como um tema transversal. Aí, só para encerrar, li mais um. A questão da formação eu já falei, aí eu só queria trazer uma reflexão. No grupo de discussão com os professores, nós tínhamos homens e mulheres, um pessoal super engajado, super interessado, e aí uma fala de um jovem professor me chamou muito a minha atenção, e eu queria trazer aqui, não como assim uma acusação, uma denúncia, mas com um ponto de reflexão para a gente do quanto é importante a questão da formação docente. Olha o que ele diz. A questão do feminismo, eu não sou feminista, ele diz, eu
eu não sou feminista. Depois a gente teve lá até uma conversa com ele para entender isso, né? Mas acredito que é uma luta válida, em razão de a mulher ser muito discriminada. Ela é sempre colocada como menos, ou muitas vezes colocada como objeto. É na terceira série que aparece o tema sobre as lutas feministas. Houve até um projeto que queriam colocar uma porcentagem de parlamentares mulheres. Eu discuti com eles sobre essa cota para mulheres se elegerem. Vejam como ele discutiu. O quê? Vocês acreditam que para aumentar o número de mulheres tem que colocar uma lei? Que necessita regulamentar o número de mulheres para serem parlamentares? Ou será parlamentar aquela que tem consistência para isso? Porque se fizerem isso, vai acontecer de continuarem dizendo que mulher é menos do que o homem, que a mulher conseguiu ser deputada ou senadora em razão da lei. Não é pela qualidade dela. E disse-lhes a mesma coisa sobre as cotas para estudantes negros. Porque a pessoa está lá. Por que a pessoa está lá? É pela qualidade dela, ou porque ela foi deixada de ser colocada lá. É um professor de sociologia, ele se autodeclara branco, leciona há 3 anos em escola na Zona Leste e é formado em Ciências Sociais pela Metodista. Ou seja, primeiro, ele está colocando a opinião dele numa discussão. Como professor, e acho que esse é sempre o nosso maior desafio, é como a gente, como educadores, professores, em qualquer espaço, não é só no espaço da escola, mas como é que a gente separa, como é que a gente deixa as nossas visões pessoais de mundo e como a gente trata as questões do ponto de vista de evidências, de dados, né, de dados concretos. Quer dizer, a maneira como ele conduziu essa discussão com os alunos, ele colocou em primeiro plano a perspectiva individual dele, e não um ponto de vista da sociologia, trazendo uma discussão da ausência das mulheres nos espaços de poder, na política, e como, de fato, às vezes é importante que tenham leis ou ações afirmativas para que esse espaço seja dividido igualmente. Daí, mais uma vez, a importância da questão da formação e de a gente assim, que muitas vezes não basta só ter o material, né? É preciso também trabalhar a prática, né? Essa prática educativa, né? E ter esses espaços de reflexão para a gente discutir isso, né? Então, é isso, gente, que eu trouxe para a gente depois conversar mais. Muito obrigada, viu?